Oi, gente. Haha, Ê, deu certo! Boa noite, Osvaldo. Tudo bem? tudo bom e você? Aqui tudo certinho. Nossa, tô muito animada, tô muito ansiosa para essa conversa. Ah, Esperar que o bom! pessoal. Nossa, Sim, a eu tô gente, desde semana passada já aguardando, pensando, nossa, como será que vai ser essa conversa, né? eu acho que a gente sempre tem que ficar ansioso, porque quem não fica ansioso não vive, Sim, né? Tá esperando só passar as coisas, né? verdade, verdade. Boa noite, Então, pessoal. já tem gente entrando aí, né? Já, Eu boa noite. estou aproveitando mandar uns convites para umas pessoas, assim, que de Fica à repente podem vontade, estar. fica à vontade. Como eu falei, né, uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, se aconchegando. Sim, é uma noite até fria para o que estava acontecendo na cidade de São Paulo nas últimas semanas todas. Verdade, Então, aqui também tá Então, resfriado. aconchegar-se é bem o termo, porque precisa dar uma esquentadinha. Ixi, mas com essa conversa de hoje a gente nem vai lembrar do friozinho, tenho certeza. É, dizem que o assunto é sempre quente, mas na verdade, quente é o que nós precisamos produzir para entender uma série de coisas que eu acho que vai ser bastante bom. Ah, vai Opa, ser ótimo. tô clicando aqui para um monte de gente, não sei se isso funciona, mas a gente vai. Fica à Olha vontade, só. vai mandando para quem você quiser. Boa noite, gente, tudo bem? Pessoal, por favor, aproveitem também enquanto a gente está aqui, aguardando o pessoal entrar, vão falando pra gente se a imagem tá boa, se o som tá bom. Isso é importante, tá? Tá funcionando. Isso é importante, gente, não só agora no começo, como no meio da live. Que a Uhum. gente quer que a informação chegue bem esclarecida para vocês. Então, vão nos alertando. Às vezes dá uma travada, aí depois volta, mas a gente tem que estar informado. Estamos chegando. Nossa, nem eu sabia desse efeito. Ah, que bom, gente. Obrigada pelo retorno de vocês. Pessoal, mais uma coisa que eu também gosto de deixar aqui o aviso, se vocês quiserem fazendo as perguntas, aí o Oswaldo e eu a gente vai vendo se na hora a gente consegue responder ou se deixa mais pro fim. Mas vocês Sim, podem ir mandando, a gente vai complementando, né, a linha de raciocínio ali daquele momento. Mas quem quiser fazer pergunta depois, super ok também. eu já peguei um chazinho de frutas vermelhas quentinho, porque Você já veio pronto, né, Oswaldo? Eu tô só com a boa e velha água mesmo. bom, a gente tem que se preparar antes, assim, porque eu passei meia hora já arrumando as coisas aqui, verificando a Eu luz, também tô assim. verificando o som. Eu também, nossa, exatamente, porque parece que na hora da live sempre alguma coisa pode dar errado, né? De repente a gente não sabe o que acontece, né? Essa é a tal da ansiedade, né? Preparando a gente para qualquer tipo de situação. Bom, eu tô vendo aqui que já deu um bom tempinho, a gente pode começar já a se apresentar. Quem tá aqui às vezes não me conhece, ou não conhece Oswaldo, Uhum. então, primeiro de tudo, eu queria então, me apresentar, aí depois eu passo a palavra pro Oswaldo. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou a Gabriela Esperandio, eu sou psicóloga já há 2 anos e atualmente eu faço a pós-graduação em sexologia pelo Instituto Paulista de Sexualidade. E um dos meus profs é o Oswaldo, e por isso que ele está aqui hoje, tá? E eu queria muito agradecer, Oswaldo, a sua disponibilidade de estar aqui hoje, nessa segundona, para falar sobre esse assunto com a gente aí, que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas ainda, mas é com espaços como esses que a gente consegue deixar o assunto mais natural, mais tranquilo,
não é? E aí eu gostaria de pedir que você se apresentasse para as pessoas aqui, falasse um pouco da sua experiência, da sua formação. Ok. Olha, eu sou formado em psicologia no meio da década de 1980. Logo que eu me formei, eu já comecei a participar como professor auxiliar de um professor que dava aula de psicologia comportamental. Uhum. Também porque nessa aula e nessa matéria havia uma boa quantidade de horas relacionadas à discussão de terapia sexual, de técnicas de terapia sexual. Para mim, isso também foi um afunilamento, e é por isso que desde então eu atuo, pesquiso, estudo, ouço falar sobre sexualidade, buscando então conduzir, levar essas informações, esses conhecimentos para ajudar pessoas a superarem problemas sexuais, superarem questões relacionadas à sexualidade que muitas vezes nós precisamos. Uhum. E isso, já que você trouxe o assunto, né, isso veio da década de 80, exatamente porque parece que muita gente precisava Uhum. de um local para discutir, um fórum para discutir questões da sexualidade. Uhum. E tem que contar uma outra coisa, embora desde o início, então, eu atendesse em questões de sexualidade, o meu foco fosse esse, e eu considerasse que a questão da sexualidade precisava ser tratada e cuidada com o casal, eu só fui me considerar como um terapeuta de casais mais 10 anos depois, porque eu considerava Nossa. uma grande responsabilidade falar alguma dessas coisas. Uhum. Bom, o que mais eu posso falar? Olha, eu aprendi a lidar com as questões de consultório e eu pude conhecer muitas coisas que me pareciam, assim, fora do consultório, fora da psicologia, pareciam coisas muito difíceis, coisas muito negativas. Então eu fui Uhum. aprendendo a ouvir coisas, assuntos, temas, e isso me ajudou a compreender mais as pessoas e não entrar naquele mecanismo de já pressupor que isso fosse ruim, negativo. Uhum. É, então, muitas vezes eu ouço circunstâncias e descrições e ouço de uma maneira, primeiro, entender qual é a função do que a pessoa está me Uhum. contando, como é que ela vive isso e para que ela quer isto ou sair disto. Uhum. Porque o para que essa pessoa pretende sair de uma condição ruim é muito importante. Afinal de contas, não é, não se trata apenas de uma ideia do tipo, ah, eu vou me curar de um problema. A ideia é, o que eu ganho com isso? Isso. Uhum. Fazer esforços para mudar uma coisa merece uma percepção de temos um ganho. E o ganho tem que ser algo bom, prazeroso, satisfatório, que eu posso dividir com outras pessoas. Uhum. Uhum. Esses Isso me ajuda. comportamentos que você está trazendo, desculpa atrapalhar você, mas é até uma Vai coisa lá. que está passando aqui pela minha cabeça. Quando Hum, você fala desses comportamentos que a gente como psicólogo pode até ter essa lente de julgamento, de nossa, isso é bonito, isso é feio, certo, errado. Você fala, uhum, tipo, a pessoa falar sobre algum fetiche, sobre uhum, traição, esse tipo de assunto que eu acho que eu percebo que tem gente que se sente incomodada em falar isso, sobre isso, para o psicólogo também não julgar essa pessoa e falar, nossa, o psicólogo vai isso. achar que eu sou uma pessoa imprestável, né, por ser assim. Uhum. Desde o início, na verdade, assim, desde que eu estava ali dando aula na faculdade, nós tínhamos montado um grupo, na verdade, por solicitação da própria direção da faculdade, montado um grupo para treinar ou facilitar que os alunos lá do quarto ano da faculdade pudessem ter uma atuação junto de uma escola
ali próxima da faculdade. Então nós começamos a montar materiais, juntar materiais, livros, para poder dizer assim para os alunos, olha, aqui está a bibliografia básica. E faltava um assunto, parafilias, ou os comportamentos sexuais diferentes. Sentei e comecei a buscar. Eu gostava muito de ir à biblioteca, ou às bibliotecas, mas uma delas em especial, porque tinha muitos periódicos internacionais à disposição, que era a Biblioteca Regional de Medicina, junto da Unifesp. Outra biblioteca que tinha muitos periódicos sobre sexualidade, por incrível que nós tenhamos que reconhecer, não era a psicologia, era a Faculdade de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Então eu ia para a biblioteca lá e buscando os periódicos e procurando, juntando os materiais e de repente tínhamos uma apostila lá para levar para os alunos. Por quê? As parafilias, os comportamentos sexuais diferentes, mexem muito com todo mundo, mexem muito com psicólogos também. Uma das coisas que sempre chamou a atenção quando nós conversamos com outros colegas é que realmente assim muitos colocam um limite do tipo, não, isso é sem vergonhice. Como? Porque essa é uma justificativa que as pessoas usam para denegrir o comportamento do outro. E quando a palavra parafilia foi criada há uns 120 anos, ela tinha uma função, tentar não ser valorativa, negativa. E pelo jeito nós mesmos tornamos a palavra com um valor negativo. Veja que eu estou contando que na década de 1980 já faltavam materiais para profissionais de saúde mental trabalharem com questões da sexualidade. A maior parte que nós víamos ou tínhamos acesso era bibliografia estrangeira, principalmente dos Estados Unidos e de algumas partes da Europa, que vinham, ou que eram periódicos assinados pelas bibliotecas e pelas faculdades de saúde. Mas preciso contar uma coisa de interessante. Nós também no Brasil, vamos dizer, já tínhamos esquecido aqueles profissionais, aqueles acadêmicos, aqueles estudiosos do começo do século XX. Aqui do Brasil, da primeira metade do século XX. Claro que os conhecimentos eram eivados de julgamentos negativos. Por exemplo, as questões da sexualidade os escritores, eles eram juristas, eram médicos que trabalhavam com medicina legal, já considerando que isso era a causa da morte ou do crime. Isso era complicado, mas de repente apareceu um médico que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, foi fazer medicina no Rio de Janeiro, e ele começou na década de 20, já com a tese de doutoramento da Faculdade de Medicina, a pensar e discutir questões da sexualidade, com toda aquela condição, aquele espírito de época, ou seja, ele, sim, escreveu um livro falando da homossexualidade masculina, e o livro tinha uma série de fotografias que comparavam os corpos desses homossexuais nus a mulheres, com medidas. Sim, mas é interessante a vida dele, porque na década de 40 e 50, ele passa a escrever mostrando a relatividade dos conhecimentos de até então. Ele mesmo reconhecia que, não é bem assim que a gente pensava que é verdade, que as coisas precisam mudar. Mesmo, ele escreveu mais de 20 livros, e provavelmente ninguém que me ouve, ou quase ninguém que me ouça, pode ter ideia de quem era ele. Essa é uma coisa... Tem uma colega falando, que aula, relembrando o assunto da minha pós. Olha só. Olha, puxa vida. Mas o interessante, então, é que... pessoal, o livro também, que o assunto que o Oswaldo estava falando, ele escreveu um livro sobre parafilias. Eu gosto desse livro. Aliás, tem umas fotografias muito interessantes aí, sem serem explícitas, elas são fotografias feitas... Eu vi a sua live com a fotógrafa, qual foi a ideia que ela teve?
Muito bom. Isso. Essa foi uma ideia bastante interessante. A gente pretendia ter ilustrações, mas que não fossem ilustrações que, bom, chocassem no sentido de serem ilustrações sexuais em si, mas começasse a trazer a discussão e produzisse uma mobilização. E deixa mais Porque, confortável para as pessoas também, né, Oswaldo? pois você sabe que você está falando disso, assim, a, o conforto com as questões de sexualidade, bem, na verdade sempre foi um desconforto para a média das pessoas. Uhum. Quando nós começamos aqueles grupos lá na faculdade para que esses alunos fossem lá conversar semanalmente com um grupo de alunos de ensino fundamental, existia uma coisa importante, ajudá-los a se sentir confortáveis para poder falar sobre sexualidade e não falar um monte de coisas ruins. Eu me lembro que ainda na década de 1990, junto da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, nós tínhamos começado um curso de pós-graduação, primeiro em educação sexual. Eu participava junto com o Nelson Vitiello e o Eliezer Berenstein. Nós organizamos esse curso e a gente percebia que era difícil termos professores que pudessem apenas passar os aspectos positivos. Bom, na época, por exemplo, e na década de 1980, era uma grande preocupação, era que nós precisávamos de professores que dessem aulas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Era assim que se chamava. Puxa vida. Não, eram chamadas doenças venéreas, pensando em Vênus, a deusa do amor. Mas espera aí, são doenças Nossa. do amor? São doenças do sexo? Era uma situação assim. Eu me lembro de uns professores convidados, veio dar uma aula para esse curso, logo na primeira turma, e ele mostra um slide, eram slides, lembro que assim, tinha que projetar os slides, de uma mulher com literalmente o que parecia ser uma cabeça de couve-flor no meio das pernas, o tamanho de uma couve-flor. E ele queria demonstrar o quanto era importante tratar, porque esse era um extremo exemplo, mas era um exemplo de mulheres que não se cuidavam, não se tratavam. Na base do choque ali mesmo, né? Que é realmente Nossa, choque que surpreender. eu fiquei assim, gente, se eu tivesse visto isso com 10 anos de idade, eu ia ver o que eu precisava fazer para nunca mais pensar em sexo. Porque, Exato. e, e todas as discussões da época, a maior parte ainda, bom, hoje ainda tem coisas assim, mas a maior parte das discussões sobre educação sexual era ensinar que a gente tinha que tomar muito cuidado, porque se não tivesse essas doenças que afetariam o Uhum. nosso genital, a outra coisa eram gravidezes, ou seja, ó, você vai fazer sexo para engravidar. E Oswaldo, é até uma é interessante você falar da Hum? educação sexual, porque é um Hum? ponto que eu quero trazer para a monografia lá no Uhum. Impacets, estou estudando isso, e o que os estudos eles abordam, né? Ainda se fala muito da educação sexual dentro das aulas de biologia, ainda tímidas, e sempre Sim, trazendo, pontuando o quê? É a gravidez precoce, IST, isso. métodos contraceptivos, e só, não fala sobre sexualidade, orientação sexual, outros temas também importantes. Sobre, sobre emoções, relacionamentos afetivos e um Sim, ou que monte de outras sexo pode coisas. ser prazeroso, porque o sexo é só Nossa, para reprodução, e pela... olhe lá. Pois é, você está nos lembrando de algumas coisas que continuam acontecendo. É bom Uhum. lembrar que alguns, eu vou chamar de experimentos, bons experimentos, foram feitos na década de 1970, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a ideia era produzir um processo de acompanhamento de adolescentes, então uma educação sexual processual, continuada, Uhum. pois a cada ano, no final da infância e começo de adolescência, a cada ano nós tínhamos preocupações diferentes, porque as preocupações mudavam com a idade, mudavam com as condições sociais que nós vivíamos, e alguns grupos começaram a falar de como produzir uma educação sexual que fosse um processo continuado. Um processo continuado que fosse diferente de alguém ir até a escola e dar aulas. Uhum. Aulas significando, vou lá, passo uma hora conversando com os alunos e está feito a educação O sexual. aluno enquanto um agente passivo, mais uma vez, né? Ele não é atuante nesse processo. Isso. E veja, eu sei que assim,
Bom, na falta de alguma coisa a mais, é preferível que a gente vá até a escola ali e fale pelo menos meia hora com os Uhum. alunos. Sim. Isso não vai funcionar como educação sexual, porque não é um processo, não é alguma coisa que vai ter continuidade, mas já permite pelo menos os alunos abrirem as suas Uhum. antenas para começar a ouvir algumas outras coisas, Sim. pensar e descobrir alguns outros caminhos. Então, muitas vezes, eu fui sim para algumas escolas. Tá certo que assim, eu olhava para aquilo e pensava, não é bem assim que eu acho que tem que ser. Mas se não existe outra forma de fazer, ao menos trazemos o assunto, porque eu posso contar o assunto de uma forma na qual eu acredito. Eu posso não ficar falando de doenças, mas eu posso Uhum. falar de comportamentos positivos que já em si evitam doenças. Porque se nós pudéssemos falar de camisinha como um objeto do qual nós nos apropriamos, nós usamos para o nosso bem-estar, para nós conseguirmos ter prazer, pronto, provavelmente um ou outro já pensaria em usar com essas finalidades e daqui a pouco, então, pronto. Aqui o É, perfil do Impassex está falando, contratavam a gente para falar sobre gravidez não planejada, quando alguma aluna engravidava. Fim. isso, Ou isso, seja, é aquela questão, mais uma vez, não sei se é só do brasileiro, enfim, da gente hum, nunca usar da prevenção, da gente ter essas práticas isso, preventivas para não chegar ao ponto de hum, ter acontecido. A gente só quer resolver quando já aconteceu. isso. Ou sermos convidados por uma escola ou outra para falar com os alunos, porque aconteceu uma circunstância que só não conduziram para a delegacia porque abafaram o caso. Então, até quando aconteciam crimes, bom, eu vou Uhum. chamar de crimes, porque afinal de contas, expor a vida íntima das outras pessoas na escola, ou algumas circunstâncias de assédio. Vejam, é, essas coisas sempre aconteceram, vão continuar acontecendo. Deixa eu usar uma frase. Uma vez eu estava na Colômbia, 1998, num congresso colombiano de sexologia, e alguém estava se apresentando, eu estava sentado assistindo, e do meu lado estava um colega psicólogo da Argentina que vivia na Colômbia. E ele olhou, estavam discutindo educação sexual, ele olhou para mim e falou assim, bom, se todos os governos, todos os países tivessem um processo de educação sexual, não tinha mais problema sexual para o consultório, né? Eu olhei para ele e falei assim, engano seu, porque só com os problemas da psicologia a gente já teria. Nós não teríamos que, na média, dar aula de educação sexual dentro do consultório para uma pessoa, porque essa pessoa adulta com 30, 40 ou 50 anos não teve isso com 10 ou 15 anos de idade. Porque a ideia de ensinar a educação sexual é ensinar as pessoas a se conduzirem, desenvolverem uma ética útil Uhum. e conhecimento para buscar informação. Ou seja, aonde eu Uhum. busco informação? Não é apenas ter informação, e sim Uhum. ensiná-los a pensar. Esse é o processo de educação Sim. sexual. Sim. E é complicado essa coisa de educação sexual, né? Porque, afinal de contas, educação sexual ainda continua sendo. Eu não gosto de usar o termo tabu, porque tabu, antropologicamente, significa fez dentro da cultura, está expulso. Não é que é algo assim difícil de lidar, é a expulsão total. Mas sexualidade é e parece continua sendo um mecanismo que talvez tenha uma utilidade social para controle de comportamentos sociais. Entendi. É, Você acha que o, também, por exemplo, perdão, pode continuar. é que o talvez é um eufemismo. Ou seja, óbvio que sim. Afinal de contas, se a vida sexual das pessoas é um comportamento bem privativo, né? Parece pensamento, porque afinal de contas a gente não faz na rua, a É que eu gente. ia falar Não, também da educação sexual, né? Que o pessoal fala que vai incentivar as pessoas a começarem a transar. Então, corta isso isso. daí que não pode. Aqui uma colega comentou uma coisa interessante, que é Hum, podemos levantar a necessidade junto aos adolescentes para preparar bem o que resta, isto. querem realmente saber e não temas fixos pelas escolas. Seria aquelas rodas de Isto. conversa, ouvir essas E dúvidas dos próprios pronto. adolescentes.
Porque aí nós produzimos um processo, mas isso não acaba numa reunião de meia hora, 1 hora, 2 ou 3 horas. Porque se um profissional de saúde que saiba de coisas da sexualidade, mas também saiba como lidar com grupos, vai para lá toda semana e passa 1 hora com o grupo, ou com grupos, porque quantas pessoas vão... Puxa, uma escola tem tantos alunos que nós precisaríamos multiplicar os tempos, horários, etc. Mas se a cada semana nós tivéssemos essa possibilidade, nós usaríamos o tempo para fazer com que os alunos, adolescentes, aprendessem todo esse mecanismo e sim, trouxessem suas necessidades. Uma das coisas que eu percebia que se tentava muito estudar, e por muitos dos nossos colegas, era exatamente assim, quais são as dúvidas dos adolescentes? Porém, nós aprendemos uma coisa. Em primeiro lugar, essas dúvidas aconteciam hoje nessa escola com essa turma. O ano que vem, com a turma que vem atrás, a gente vai ter as mesmas dúvidas. As dúvidas não mudam. Mas mudam algumas coisas sim. Alguns assuntos mudam. As dúvidas não, porque o duvidar, o ter dúvida, é a única maneira pela qual nós vamos sair de um problema, porque aí eu vou procurar saída, eu vou procurar uma solução. E esse é um problema. Mas a escola precisa restringir, porque significaria... Você já imaginou que você trabalha 8 horas por dia numa escola e a cada hora você está com uma turma durante a semana toda? Você pode, aí você consegue abranger 40 turmas trabalhando 40 horas por semana. Bom, peraí, mas psicólogo trabalhando numa escola, de acordo com a lei, deveria só 30 horas, não 40, né? Por quê? Pois é. Então aí, a gente ficaria com cada turma falando coisas diferentes, lidando com coisas diferentes, porque eu acho que não é passar informação apenas. Nós podemos passar informação, mas é o passar a informação de uma maneira que considera a situação afetiva e a necessidade afetiva daquela pessoa ou daquele grupo. E a escola está preocupada, provavelmente, em apagar incêndios. Puxa, o menino lá de 17 anos fez uma videochamada com a menina da outra turma de 13 anos, e ele gravou, enquanto isso, ele foi seduzindo a menina de tal forma que fez ela tirar a roupa para ele durante o vídeo e depois mandou o vídeo para todos os amigos. A escola vai chamar alguém de nós, porque eles precisam ouvir de um profissional de saúde que isso está errado, vocês não podem fazer isso. Mais uma vez, só toma uma providência depois que já aconteceu. Que já aconteceu. Eu fico pensando o quanto que essa vítima ela vai se sentir, tipo assim, o alvo, né? Por minha causa. Porque aconteceu comigo. Gabriela. Aí é terrível. Isso. E, Osvaldo, eu tô gostando muito desse rumo dessa conversa, mas eu também queria saber uma outra coisa. Que é falar sobre o próprio Impassex. Como que veio essa ideia, sabe? Olha, seria muito interessante saber um pouco dessa história também. Então, isso tem um pouco com a minha história de vida profissional, porque 1 ano antes de eu me formar, eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos. Um psiquiatra que tinha vindo de um curso lá com a Helen Kaplan, lá na Cornell University, veio para São Paulo e começou a fazer um grupo de estudos sobre sexualidade, porque vamos ler. E durante esse ano último da minha faculdade, eu participei desse grupo. Só que esse psiquiatra, junto com mais 2 cirurgiões vasculares e um urologista, naqueles meses seguintes começaram a fazer um planejamento de fazer uma clínica voltada para o tratamento de disfunções sexuais masculinas. Exatamente o que se na época chamava impotência sexual masculina. Uau! Bom, eu me formei, assim, vamos dizer, meu último dia de aula foi 25 de junho, dia 30 de julho, a clínica estava sendo fundada e eu estava sendo chamado para, olha, vamos começar a participar aqui e tal, você vai fazendo umas avaliações psicológicas, você vai cuidando
da hemeroteca, porque, olha, nós precisamos de alguém que goste de ir à biblioteca, porque nós precisamos xerox dos artigos científicos, porque a gente não tinha acesso de outra maneira. Tinha que alguém lá passar 2, 3 horas na biblioteca para conseguir uma meia dúzia de artigos. Eu achava ótimo, porque assim eu estava estudando com um grupo que tinha interesse em estudar, e a partir disso, eu, junto com esse grupo, eu participei da publicação de um monte de artigos científicos em revistas médicas, principalmente na época. Bom, esse grupo foi continuando, eu continuei lá como psicólogo, daqui a pouco precisávamos mais psicólogos, porque a quantidade de pacientes com problemas psicológicos era muito maior do que os pacientes com problemas médicos. Aliás, assim, o paciente vai fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, passou o pós-cirúrgico, o médico já não vê mais o paciente. O psicólogo vai ver esse paciente essa semana, próximo mês, 6 meses, quem sabe 1 ano, 2 anos. Então nós precisávamos mais psicólogos. Aí eu chamei alguns alunos, ex-alunos que já estavam sendo puxados lá para serem monitores, para serem assistentes lá na faculdade, juntamos um grupo maior e continuamos a trabalhar lá. Aí houve uma situação lá por 1996, começo de 96, um laboratório se aproximou dos médicos com uma proposta de pesquisa muito especial. Porque esse laboratório estava pesquisando, na verdade, ele já tinha pesquisado e já tinha confirmado em alguns outros países que aquele medicamento, aquela substância, uma vez ingerida por um homem, olha, pelo jeito cura impotência sexual masculina. Uau! E os médicos gostaram da ideia, porque os laboratórios têm maneiras de propor, eles seriam colocados também na crista da pesquisa, né? Puxa, agora vocês estão pesquisando utopia. Só que o protocolo do laboratório trazia uma coisa. Esse homem com essa queixa de um problema sexual, um problema de impotência sexual, o termo já não era usado na década de 90, já deixou de ser usado desde 1992, pelo menos nos artigos científicos dos médicos. Na psicologia já tinha deixado de ser usada essa frase na década de 70. Mas, pois é, mas aí tem uma coisa de interessante, porque o protocolo do laboratório era, olha, primeiro vocês dão uma pílula para o paciente, dá a amostra grátis, manda ele para casa experimentar. Que aí nós vamos saber se dá certo, porque nós precisamos dessa pesquisa para chegar lá na Anvisa, carimbar e dizer que pode vender aqui. E isso começou a trazer um certo conflito, né? Afinal de contas, mas e os nossos pacientes, para a gente fazer aquela avaliação, juntar todas as informações, para tomarmos uma decisão que assim, olha, realmente ele não tem nada físico, não tem nada orgânico, não tem nada psicológico, ou tem uma mescla de coisas. E aí eu percebi uma coisa, mas eu estou aqui faz tempo defendendo que os casais precisavam ser trabalhados, tratados, cuidados, quando existe uma queixa sexual. Bom, juntei meu grupinho da psicologia lá, assim, tipo, olha, vamos propor que a gente monte uma outra clínica e continue trazendo, trocando pacientes, etc., mas assim, começarmos a fazer uma divulgação que nós estamos aqui para atender problemas sexuais e casais, e problemas sexuais em casais. E essa foi a proposta original do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, e nós começamos a funcionar em outubro de 96. O interessante dessa proposta era exatamente focar mais nas questões psicoterapêuticas a partir, então, de uma visão psicológica. Claro que, torno a dizer, continuamos trocar pacientes com médicos, isso e aquilo, mas, enfim, nós queríamos agora também... é diferente, né? Claro, porque aí eu poderia aparecer na televisão, no rádio, numa matéria jornalística, eram coisas comuns na época, né? E para contar para o mundo, olha, é preciso prestar atenção em como o casal funciona para a sexualidade ser funcional. Esse casal precisa e deve procurar situações satisfatórias de prazer, e é diferente de, tira férias, né? Mas sai de férias que resolve tudo. Meu Deus.
que eram, assim, sugestões que no final das contas só traziam mal-estar. Para mulheres com vaginismo, bebe um vinho para você relaxar. Pois é, veja, claro que existem alguns métodos que são bastante semelhantes a um processo de aproximações sucessivas através das mãos de um fisioterapeuta. Mas eu sempre vou ficar aqui imaginando. Sei, e os conceitos morais dessa pessoa vão mudar? Ou ela só vai estar disponível para receber um pênis dentro da vagina porque o mundo quer que isso aconteça? Uhum. E no final das contas, tenho que te contar que todas as técnicas de psicoterapia comportamental usadas em terapia sexual, no final das contas, se nós usarmos apenas tecnicamente, provavelmente nós vamos reproduzir circunstâncias que assim é só para as pessoas não se incomodarem de terem que servir a outra pessoa. Estamos E veja, reproduzindo o que a sociedade já faz, né, com essa pessoa. isto. Veja, o paliativo das férias, assim como a Laís Novaes está aí acompanhando, ela é uma colega profissional que sempre prestou atenção nessas coisas também. E é um paliativo que muitas vezes é um tiro que sai pela culatra, porque a pessoa vai tirar as férias e eu lembro de um paciente, foi sair num cruzeiro, estava ali no Porto de Santos, já tinha entrado, deixando as malas na cabine e estava lá no último deck para ver o pôr do sol, porque é assim que funciona, assim, o navio sai ali de Santos às 5 da tarde, leva mais de meia hora para sair ali do porto, e assim o pôr do sol lá e todo mundo assistindo, é uma coisa linda. Ele me contando, pois é, estávamos lá, ela pôs a mão no meu ombro, nossa, que coisa linda, que gostoso estar aqui. E eu pensei, ela quer fazer sexo e eu não vou conseguir. E estragou completamente. Nossa. Foi uma coisa horrível. Ou seja, não, se essa pessoa não tem uma boa razão pela qual ela vai buscar fazer a mudança, ela se apropriar das técnicas da mudança, não vai ser funcional, não é bom. Sim. E deixa eu te perguntar também uma coisa, Osvaldo. Em relação aos clientes, desde anos atrás e atualmente, essa demanda sobre as questões sexuais, as pessoas tinham mais vergonha de trazer como um terapeuta sexual? Ou como que Veja, era isso? algumas coisas de diferente ocorrem. Uma das coisas era, os homens que vinham na década de 1980, eles vinham com uma culpa enorme e se debitando, né, eu ia falar acreditando, mas se debitando uma responsabilidade que assim, tipo, eu tenho que resolver isso, porque senão minha parceira vai me abandonar. Sim. Uau, ela abandonava? Não, mas ele sabia disso? Também não, mas ele já sabia pelo próprio pensamento dele. Sabe aquela coisa de, não, eu tenho convicção, não preciso de confirmação. Então, eu costumava dizer assim, olha, a cada 5 homens que chegava, se a gente dissesse, olha, eu preciso conversar com a sua parceira, com a sua esposa, afinal de contas, é com ela que você vai fazer sexo. Bom, de verdade, 3 diziam, não, ela não tem nada a ver com isso. Os 2 que de alguma forma concordavam, não conseguiam, geralmente não conseguiam trazer a parceira porque ele não conseguia conversar com ela para dizer, vamos lá. Afinal de contas, significaria assumir publicamente a ela que ele é um fraco mesmo. Ele precisa de ajuda mesmo. E hoje a Então, gente também fala bastante sobre a questão do desempenho sexual. Você também se sim, refere a isso? continuamos falando de desempenho sexual. Mas hoje tem uma coisa de diferente. Muitas vezes, as pessoas se aproximam para marcar uma primeira consulta hoje, e assim, tipo, esqueci de dizer, é para o casal. E é um problema sexual? É! Uau! Ou seja, ele já conversou em casa, porque aquele problema sexual que ele vive interfere com a vida da outra pessoa. E a outra pessoa interfere na vida sexual dele, ou seja, ela não é culpada, ela é parte da vida sexual. E Aqui se os tem dois... uma pessoa, desculpa, tem uma pessoa que está Hã? perguntando justamente isso. Caberia a parceira ajudá-lo com isso? Claro que sim. E não é ajudar, é participar, é ser parte de... Veja, se são 2 pessoas numa atividade, as 2 pessoas devem se envolver. Devem, por obrigação?
eu não sei se a gente vai chamar isso de obrigação, eu acho que é considerar que, caramba, é para o bem-estar dos dois, é melhor para os dois, é preciso isso. Então, de novo, me parece que nós estamos falando que o mundo aí fora já assimilou uma diferença comparado a 30 anos. Olha, sexo é de casal, sexo é a dois, sexo não é algo que eu tenho que chegar lá e tá pronto e acabou. Que era uma prerrogativa que os homens se arvoravam. Ah, os homens temos que ser assim, nós temos que estar pronto sempre. Os homens continuam dizendo coisas assim, mas é diferente de assumir uma responsabilidade. Sim, a Laís está lembrando, é a responsabilidade de ambos participar da terapia. Não é colocar a culpa no outro. Não. Se aquele problema existe, acontece ali. Alguém podia dizer assim, mas então esse homem não devia testar fora de casa para ver se, de repente, assim, que é outra sugestão, né, de que profissionais de saúde costumavam fazer, pelo jeito continuam fazendo. Mas será que não é por causa da sua esposa? Você já tentou fora de casa? Bom, eu fiz uma pesquisa, um levantamento com pacientes. Pois é. 50% dos pacientes com problemas sexuais tentou fora de casa, mas mais de 80% falhou do mesmo jeito. Ou seja, não propõe não. Estatisticamente ele vai piorar só, porque ele vai. Aí ele tem certeza. Olha, eu tentei até fora de casa, tá vendo? Sou eu mesmo. Eu sou o problema. Minha esposa não tem nada a ver com isso. Ela não precisa vir. Ela precisa participar, porque ela é a maior interessada. E se ela não for, precisamos descobrir. Se descobrirmos que ela não é interessada, minimamente esse casal pode fazer um novo acordo sobre como vão viver sua vida. Mas é o casal. O casal é mais importante. E isso me lembrava uma coisa, porque todos os primeiros textos que eu fui lendo sobre terapia sexual, ainda na faculdade, havia uma dedução de um casal, mas ninguém falava explicitamente que eu devia tratar o casal. O casal começou a ser apontado como uma necessidade para servir de base para uma terapia sexual no final da década de 1980. E olha, na década de 1990, os textos da psicologia tinham certeza já. Porém, demorou um pouquinho assim para saírem publicações mais claras, sabe? Assim, atenda ao casal. Puxa, mas desde a década de 60, os que trabalhavam com sexualidade falavam que estavam atendendo casais. Só não diziam que tinham que atender o casal. Olha, é um problema de casal. É um problema de casal. Não diziam claramente que era uma questão de casal. E Oswaldo, você está falando bastante aqui do cliente enquanto o homem. E as mulheres? Sim. Como que elas tratavam essa parte? Então, primeiro você me perguntava como começou lá. E eu estava contando que aquela clínica de médicos, inicialmente, tinha uma grande drenagem do público aí de homens com queixas sexuais. Na sequência, porque aí aquela equipe de psicologia começou a aparecer também, e começou a aparecer na mídia, começaram a aparecer muitas mulheres. Aqueles médicos que eram especializados em homens não iriam atender essas mulheres, mas essas mulheres começaram a aparecer. E aparecer ainda numa condição do tipo, eu tenho um problema sexual, meu parceiro acha que é meu problema, não é dele. Porque os homens usavam o mesmo mecanismo, ou seja, se eu tenho um problema sexual, o problema é meu. Se ela tem um problema sexual, o problema é dela. E isso só foi mudar, pelo menos numa parte importante desse público com queixas sexuais, no final da década de 1990, e essa mudança é importante. Também começou a fazer com que mulheres viessem procurar terapia sexual, não apenas para se consertar, porque o marido estava reclamando. Mas também dizer assim, puxa, esse treco aí é bom, né? Sexo é legal. Podemos melhorar a vida sexual? Melhorar a vida sexual. Buscar prazer. Posso te contar uma outra coisa, que no final dessa década de 1990, quer dizer, na verdade, no ano 2000, eu participei de uma reunião muito interessante, muito importante, pela Organização Pan-Americana de Saúde, para discutir e definir o que seria saúde sexual e, claro, para essa definição acontecer, nós tínhamos que coincidir conversando
para entender assim, como que profissionalmente nós devíamos fazer o conceito de sexualidade. E depois essa discussão foi usada pela Organização Mundial de Saúde, no ano seguinte, para também fazer a mesma coisa, para usar os conceitos de trabalho que eles passaram a exigir quando se discutia sexualidade. Mas o interessante é que nesse processo nós queríamos, pensávamos que algumas palavras precisavam estar na discussão, como por exemplo, erotismo, autoerotismo, fantasias sexuais. Naquela reunião da Organização Mundial de Saúde, havia representantes de muitos países e de muitos subgrupos. Demorou 2 anos para a OMS conseguir convencer todos os grupos que, olha, não pode tirar erotismo, porque erotismo existe. Não, mas isso é contra a nossa religião, isso é contra nossos princípios morais. Pois é, esse esse comecinho do século, com todas essas discussões técnicas, permitiu que a gente desse um passo que demorou muitas décadas para acontecer. Na verdade, a epidemia da AIDS impediu a discussão sobre sexualidade ainda na década de 1980. Era para ter continuado algumas discussões que aconteceram na década de 1970, mas o HIV trouxe um peso moral, e levamos então mais 2 décadas para voltar a dizer assim, pois é, mas esses são os conceitos que nós devemos usar. E esses conceitos precisam ter essas circunstâncias. Você no seu país pode dizer para os seus seguidores que assim, olha, é imoral a masturbação, mas você tem que dizer para os seus seguidores que masturbação existe. Você pode continuar dizendo que é imoral. Você não deveria fazer isso na sua qualidade de profissional de saúde. Mas eu entendo que assim, se essa é a regra da tua cultura, continue criando problemas. Esse foi o jeito de entrar num consenso, então. Isso foi exatamente o consenso. Por isso que assim, as mudanças começaram também a aparecer mais fortemente, porque aí os cursos de saúde, de medicina, de psicologia, os cursos relacionados que usassem aqueles conceitos, começavam a trazer assim, tipo, olha, é mais amplo, o leque abriu, e o mundo estava trazendo essa discussão. Em partes, porque uma parte abriu o leque e a outra parte fechou o leque. Você ainda me perguntava quais são as diferenças e como é que a gente vê isso. Então, essa semana eu ainda estava vendo algumas discussões sobre propagandas que a gente via na televisão na década de 80. Aí eu vejo algumas propagandas e digo, gente, a gente via essas propagandas. Hoje essa propaganda é proibida, Sim, mas a gente via essas propagandas. Ou seja, de alguma forma se falava também de sexo de uma maneira, ou se permitia falar de sexo de uma maneira que assim... Mas isso não era ruim? Dentro da moral de hoje, era. Então ver uma criança, uma menina de 5 anos de idade, dançar na boquinha da garrafa, se vocês estão ouvindo e não sabem o que é isso, procurem saber. Aparecia na televisão, aparecia nos programas de televisão de crianças. E Oswaldo, eu acho que tem uma reflexão que eu tenho tido, assim, sobre essa parte do... Por que nos comerciais, por exemplo, era ok? Porque o sexo vinha acompanhado do cômico, do divertimento, né? Isto, porque era a forma de permitir que o assunto fosse ventilado. Mas ao mesmo tempo a gente via na TV essas coisas que ficavam cômicas, por exemplo, nos programas de piadas, nossa, o assédio sexual era comum. Eu me lembro de um quadro do Jô Soares, então década de 70 e 80, ele fazia um dentista, e que só atendia mulheres. E ele ia com o espelhinho dele assim, olhando para a mulher assim, e botando o espelhinho para ver debaixo da saia dela. E ele sempre usava o bordão, assim, ai, que bocão. E que aí, não sei das quantas, ele estava tentando beijar a paciente dentro do consultório, na cadeira de dentista. Ou a e todo mundo banheira do ria. Gugu também, né? O quanto que Isso, aquilo era olha só. escrachado e aberto. Isso! Ou seja, gente com pouca roupa podia ficar se esfregando.
Aham. Pois é, a gente fazia de uma maneira que era tentando, através do riso, tentando mostrar, na verdade, tentando dar exemplos de como se faziam aproximações das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, mesmo esse quadro do Jô Soares, do dentista, a mulher dizia não e ia embora. Ou seja, o quadro também estava ensinando mulheres assim, tipo, Uhum. olha, fez desse jeito, diz não. Mas estava Uhum. ensinando os homens que tinham que fazer o quê? Uhum. Acedir. Vai lá e, ó, cai em cima, vai que dá certo. Mas no Uhum. ambiente profissional, ué, se quiser, vai. E essa é uma discussão complicada, porque muita gente fica pensando, aonde a gente encontra parcerias de vida ou parcerias sexuais? Se a gente passa 10, 12 horas por dia em volta do trabalho, os ambientes de trabalho Com continuam certeza. sendo os locais onde as pessoas mais se veem. Não, a gente vai para a balada. Bem, se você trabalha, se você fica 12, 13 horas por dia voltado ao trabalho, porque você tem que ir até o local do trabalho, voltar para casa, tem o horário de almoço lá, você vai para a balada quando? Sábado, sábado à noite. Domingo não pode ser. Sexta-feira já está comprometido, porque a gente está cansado da semana. Ou seja, a maior parte das pessoas não vai para as baladas pura e simplesmente. E se vai para as baladas, vai encontrar pessoas que gostam de baladas. E se a gente está procurando alguém que não gosta de balada? Estratégias erradas e ruins, muitas vezes. Uhum. Então, o trabalho muitas vezes continua sendo um local de aproximação de pessoas. E isso, quero apontar, que os programas de televisão contavam isso, mostravam isso, com as piadinhas, como você disse. Mas essas piadinhas, então, com o rir, a gente abaixava a ansiedade, mas estava ali dizendo, Uhum. puxa, olha só, Normalizando, né, Osvaldo? normalizando. É Mas porque está todo mundo rindo, ninguém está incomodado. Então tá tudo bem. supostamente não estão incomodados, mas vamos lembrar que assim, nós rimos de desespero, né? Porque quando a gente Uhum. vê uma pessoa pública falando de alguma coisa sexual de maneira jocosa, ou até de maneira irritada, quando não deveria estar irritado ou irritada, então, está dando exemplo, está dando mau exemplo. Uhum. Quando alguém, uma figura pública, fala sempre na televisão para todo mundo ver e ouvir só de determinados assuntos escatológicos, eu fico imaginando, nossa, isso é sexo? Então eu tenho que pensar nisso. Então sexo é isso. Por quê? Porque a TV ensina. Na verdade, a, se os nossos pais não ensinaram a educação sexual, a TV ensina. E hoje em A dia a TV internet ensina, né, Osvaldo? é Porque. que assim, é que eu vejo a TV assim, eu fico olhando aqui o monitor do computador que eu uso para entrar na internet. Então assim, é TV, internet. E nós temos que tomar cuidado, e você está apontando algo muito importante, porque entro no YouTube, procuro um assunto. Se for sobre sexo, eu tenho medo de olhar. Eu tenho Uhum. medo de olhar porque o regramento está ali. E olha que assim, eles pegam crianças de 4, 5 anos de idade e treinam a criança para falar coisas ruins e coisas feias e coisas que assim, fico imaginando, se não forem elas, quem que elas estão ensinando que vão ser meus pacientes no futuro? Ah, sim, vão ser nossos pacientes, porque essas pessoas que estão aprendendo errado vão associar emoções erradas e vão ser nossos pacientes. Quem sabe só para ter filhos, de acordo com as regras que querem seguir. Mas continuam sendo nossos pacientes. Uhum. Com certeza. E aí, pelo que eu também tenho visto, a educação sexual, além de se dar pelos meios de comunicação, né? Antigamente poderia ser a televisão, com a banheira do Gugu, com o Pânico na Sim, sim, TV. Hoje nós sim, temos a internet, temos os claro. amigos também, e tem Os amigos continuam, é. os amigos sempre estavam aí, né? Mas você falou da parte do trabalho, que as pessoas acabam meio que flertando no trabalho. Agora tem os aplicativos de relacionamento aí, né? Que o pessoal tá É, se aventurando. pois é, essa é uma coisa interessante. Quando apareceram os primeiros aplicativos de relacionamento, na verdade, era com a intenção de, assim, você encontra alguma pessoa, dá um match lá, e assim, conversa, já olha, você sabe se as pessoas estão a 100 ou 500 metros. Aí, então, assim, Uhum. vamos. É interessante que homens que fazem sexo com homens, quando usam geralmente esses aplicativos, é exatamente assim, ou seja, tá a 500 metros, vamos já, encontrou, vamos já, fizemos e acabou. Uhum. E
Mas homens e mulheres parece que entram nesses aplicativos para encontrar uma parceria afetiva. E aí eu fico pensando, então, começa a olhar as pessoas na rua, faltam habilidades sociais. E os 2 últimos anos não Perfeito, facilitaram a vida. Os perfeito. 2 últimos anos, assim, as pessoas estão sem habilidades sociais. Nós que ficamos reclusos, desaprendemos as habilidades sociais. Que afinal Verdade, de eu tenho contas, muitos pacientes que falaram justamente isso. Gabi, claro, eu acho que eu não sei mais flertar, juro. Falaram justamente isso. claro, isso. Eu ouço dos pacientes isso. E agora, é, bom, alguns, alguns se separando, um deles me falou essa semana assim, então eu vou ter que aprender a flertar de novo, a paquerar de novo. E eu ainda acho que vou precisar de um tempo para isso. Vai precisar mesmo de um tempo. Porque a gente não separa e está tudo certo. Nós nos separamos e nós temos que elaborar tudo isso. Por quê? Peraí, Uhum, eu tinha uma vida focada desse jeito, agora eu tenho que focar de outro jeito. E quais eram as uhum. habilidades que eu usava na minha adolescência? Verdade. Mudamos. E aí vem você dizendo que assim, então, nós na psicologia vamos ajudar essas pessoas a fazer o quê? A retomar as habilidades, reorganizar para poder, sim, para poder fazer mais algumas coisas e começa a dar certo. Isso, Uhum. e vai dar certo. Mas você está chamando a nossa atenção de que, ao longo das décadas, existem alguns mecanismos que se Sim, sim, modificam de acordo, principalmente de acordo com a tecnologia. Pois é, sim. antes, e antes da televisão, as pessoas faziam o quê? Gabriele, assim, eu, eu descobri anúncios de artigos, desculpa, anúncios de jornal no começo do século XX de casais propondo troca de casais. Oh, meu Deus do céu. É, Dessa eu não sabia. anúncios de jornal, sabe assim, o Aham. quadradinho ali, elas falam, queremos é, queremos formar um trio sexual, procuramos homens bem dotados. Olha Caixa só. postal não sei das quantas, porque aí tudo é caixa postal, porque ninguém põe um endereço de casa. Ah, mas o e-mail é igual a uma caixa postal. É, mas é mais fácil encontrar hoje quem é o dono do e-mail do que o dono da caixa postal. Porque o dono da caixa postal eu não conseguia encontrar, porque eu chegava lá no correio, eles olhavam pra gente assim, tipo, não posso dizer. E o e-mail, desculpa, eu sou psicólogo, mas eu sei como encontrar é, algum programa, vamos chamar assim, na internet, para eu descobrir aonde é a localização geográfica dessa pessoa. Não, ele está usando um VPN, não sei das quantas. Eu descubro, mas está usando um e-mail. Um e-mail, eu posso encontrar quem é o dono do e-mail. Uhum. Aconteceu há alguns anos, um colega médico do Rio Grande do Sul usaram o endereço de e-mail dele para produzir algumas situações sexuais ilícitas por aí. E como ele era alguém que eu conhecia e que de alguma forma estava na minha rede social, na internet, o Uhum. provedor da internet, que na verdade aconteceu assim, o provedor da internet entrou em contato comigo. O senhor conhece o fulano de tal? Conheço, doutor, não sei das quantas. Ah, então, o senhor pode me dar os contatos dele? Sim, mas do que se trata? Pelo jeito usaram o endereço de e-mail dele. Aonde? Não, nós já sabemos que é em Manaus, nós já temos o endereço. Agora que o senhor me falou que ele é do Rio Grande do Sul, então agora nós sabemos que foi roubo de identidade digital. Aí eu, por curiosidade, né, uso os mecanismos assim, tipo, caramba, tem alguém em Manaus brincando de assediar pessoas com o nome de outra pessoa. Então, isso acontece? Pois é, mas se eu sei que eu posso usar isso, se eu posso encontrar isso, como é que as outras pessoas fazem hoje? Então, é, nós precisamos aprender como lidar com uma série de coisas, mas aprender nova tecnologia, nós também precisamos aprender. Sim, E com para certeza. estabelecer relacionamentos E afetivos. também a gente tem o vazamento de nudes com essa tecnologia. Pois é. Sim, eu tenho pacientes que viveram situações assim, que
né? Isso não é simplesmente incômodo. Muitas vezes nós entramos numa circunstância que é ilegal, é crime. Uhum. Os sermos incomodados por um assédio é uma situação, esse assédio continuado é uma outra circunstância, e realmente assim, é difícil a gente... Mas, de novo, e depois que a situação já acontece, sobra de novo, olha, talvez a gente precise de uma psicoterapia para reorganizar a nossa compreensão, a nossa vivência emocional e até os nossos comportamentos a partir daí, né? Ou seja, alguém que teve uma grande circunstância emocionalmente muito negativa através da tecnologia, ter problemas de ordem sexual relacionados à sexualidade ou emoções relacionadas à sexualidade, como é que essa pessoa vai voltar a confiar nas outras pessoas? Nossa, total, com certeza. Isso E é depois coloca a psicoterapia. culpa no aparelho, né? Ah, esse negócio de celular não presta, a internet não presta. Mas não é isso, é o mau uso desses meios também. Porque tem muito essa questão, né? O pessoal fala assim, ah, é tudo culpa da tecnologia que a gente tá assim, mas olha o uso que a gente tá fazendo, sabe? Exato. E banaliza também, né, esse lance do corpo. Hoje em dia a gente pode tirar uma foto e mandar para outra pessoa e pronto. Isso. É que assim, o termo banalizar também é um termo que pode ser complicado. Porque, veja, nós vivemos numa cultura que tem uma série de proibições. Quando se fala de sexo, a história da banalização é, na verdade, talvez a tentativa de recuperarmos o que era, sei lá, no tempo das cavernas. Eu falo do tempo das cavernas para, sabe, que Entendi. o ser humano Uhum. nunca morou em cavernas de maneira, Eu por muito entendi o que tempo. você quer dizer. Mas assim, é, muitas das culturas consideradas importantes filosoficamente para nós atualmente viviam com pouquíssima roupa. E a nudez era uma coisa muito comum. Ou seja, a nudez sempre foi natural para o ser humano, exceto, Hum. né, nos últimos 150 anos, se tanto, porque afinal de contas, assim, olha, quer ver, ainda no século XIX, na Inglaterra, no começo do século XIX, claro que as pessoas basicamente tinham uma roupa. Existem relatos de, por exemplo, homens que de repente a roupa se rasgou ou tinha que lavar a roupa. Ele punha a roupa da mulher, punha o vestido da mulher para sair na rua. Como? Isso não é um travestismo? Nós não estamos falando de interesses sexuais, nós estamos falando de uma pessoa que precisava ir até a rua lá fazer alguma coisa. Então ele aprendeu que ele não podia sair pelado, mas ele saía Uhum. travestido. Ah, então já tinha regras. Quer dizer, na verdade, o natural da nudez deixou de acontecer e a gente parece que vive tentando banalizar para tentar naturalizar de novo a nudez. Nós não vamos conseguir. Nós já somos assim. Enfim, Osvaldo, eu queria muito continuar com essa live, mas tem um limite aqui nas lives do é Instagram. verdade, Eu vou é precisar verdade. encerrar, mas assim, eu poderia passar horas e horas aqui. Voltamos outro dia e conversamos outro assunto. Que tal? Ah, eu adorei a ideia. Vamos ver se o pessoal também gosta dessa ideia, nem que seja uma parte 2 ou seja um outro assunto. Porque assim, eu senti Isso, que nessa live a gente falou sobre diversos pontos. Pelo menos uma claro, pincelada. Difícil aprofundar claro. porque em uma hora é pouquíssimo tempo. Mas Isso, deu pra gente fazer ligar muitas coisas umas nas outras, várias pontes. Acho que isso é importante. verdade. Então eu senti que foi Legal. completíssima essa live, né? Eu sou Que muito bom. grata pela sua presença aqui. Eu espero que o pessoal também tenha gostado. Gente, se vocês tiverem algumas dúvidas também, deixem no comentário que eu vou deixar a live postada. Deixem lá, porque às vezes até uma ideia para a gente poder fazer uma live em cima do que vocês forem comentando, são dúvidas recorrentes. Sintam-se à vontade para também mandar direct, não sei, Oswaldo, eu sou tranquila em relação a isso, sempre me Para mim coloco também. disponível, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer perguntas aqui ao vivo, então preferem Sim, é no off. verdade. Eu sempre falo assim para as pessoas. Fiquem à vontade, então, gente, para É, mandar mensagem para nós dois. e sexualidade, nós aprendemos que não é da vida pública, a gente vai fazer numa situação restritiva, né? Bem lembrado, bem lembrado. Super obrigado pelo convite e conversarmos é importante.
Muito, muito importante. Foi uma aula aqui, não só para mim, mas acho que para todo mundo que estava assistindo. É muito bom aprender com você, não só no Impassex, mas aqui fora também. Ainda mais você falando de educação sexual, meu olho brilhando, porque é justo o tema que eu estou estudando, então eu vou querer Que, lives mais para frente com esse assunto. que bom. Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada Até por quem mais então. ficou, quem comentou. Uma boa noite e boa semana para todos nós, tá? Um grande beijo. Tchau, gente.